A origem da vida. De onde a gente veio? Essa é, talvez, a pergunta mais fundamental, mais profunda que a humanidade já se fez. Essa questão, ela ecoa, sabe, através dos séculos. Foi o que moveu filósofos, o que move cientistas, e é o que move cada um de nós quando a gente para e olha para o céu numa noite estrelada. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num debate que coloca duas visões de mundo assim radicalmente diferentes, uma de frente para a outra. Vamos examinar as mesmas evidências, mas por duas óticas completamente distintas. Bom, vamos lá. A discussão já começa com uma provocação que vai direto no coração da coisa. Afinal, o que é ciência? Um dos debatedores joga essa frase na mesa: o modelo que não é refutável não é ciência. Isso aqui basicamente define o campo de batalha para tudo que vem a seguir. Ou seja, o que pode ou não ser considerado uma explicação científica de verdade. E o primeiro grande ponto de discórdia é a idade do próprio universo. A questão é, o relógio cósmico marca mesmo bilhões de anos, como a gente aprende na escola, ou será que ele está marcando um tempo muito mais curto? Então, a visão científica padrão, que a gente vê aqui nesse gráfico, usa métodos como a datação radiométrica para dizer que a Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos. E se a gente abre ainda mais o zoom, o modelo do Big Bang sugere que o universo inteiro tem uns 13,8 bilhões de anos. É uma escala de tempo que, vamos combinar, é quase impossível de imaginar. É o que cientistas chamam de tempo profundo. Só que é exatamente aqui que o debate pega fogo. E se todo esse relógio cósmico estiver errado? E se as premissas, as ideias por trás desses cálculos estiverem furadas? A visão oposta vem com os dois pés no peito. Olha só essa citação do debate. De longe, o universo jovem é a melhor evidência científica hoje que temos. É uma afirmação super ousada que bate de frente com décadas de consenso científico. Tá, mas quais são os argumentos para um desafio tão radical assim? Vamos dar uma olhada. Primeiro, o telescópio James Webb. Ele está achando galáxias que parecem prontas, super bem formadas, muito no comecinho do universo. Isso não bate com os modelos de formação lenta. Depois, a Lua. A gente sabe que ela se afasta da Terra um pouquinho a cada ano. Se a gente voltasse a fita a menos de 1 bilhão de anos, ela estaria perto demais, perigosamente perto da Terra. Outro ponto. Planetas gigantes como Júpiter. Eles ainda têm campos magnéticos super fortes, que, pelos modelos, já deveriam estar bem mais fracos. E, para fechar, a presença de carbono 14, que é um elemento que some relativamente rápido em diamantes que deveriam ter bilhões de anos. Teoricamente, não era para ter mais nada de carbono 14 ali. Mas a idade do universo é só o começo da conversa. Agora, a gente sai da escala do cosmos e mergulha na escala microscópica, na faísca da vida. Como é que ela começou? Foi um processo químico aleatório, sem rumo, ou foi resultado de um plano? A resposta que a ciência convencional dá para essa pergunta tem um nome: abiogênese. A hipótese é que a vida pode sim surgir de matéria que não é viva, através de uma série de processos químicos, bem devagar, ao longo de milhões de anos, sem nenhuma ajuda ou guia. E isso não é só uma ideia vaga, não. Aqui a gente vê um modelo que os cientistas estão testando de verdade. Eles recriaram em laboratório as condições das fontes hidrotermais lá no fundo do oceano, e nessas condições eles viram que correntes elétricas naturais conseguem transformar o CO2 da água em moléculas orgânicas simples. Seria tipo o primeiro passinho para um metabolismo bem primitivo, acontecendo sozinho, sem precisar de célula nem nada. Em total contraste, o outro lado do debate traz uma analogia, bem simples, mas poderosa, para questionar essa ideia toda. Minha lapiseira, ela foi criada ou ela surgiu espontaneamente? A pergunta apela para nossa intuição, né? A gente olha para um objeto complexo, que funciona, que serve para alguma coisa e a gente assume que alguém o fez. Isso leva a gente para o argumento central do design inteligente. A ideia aqui é que certos tipos de informação, como a informação que a gente encontra no nosso DNA, que é super complexa e específica, são sempre resultado de uma mente inteligente. É a mesma lógica. Se um programa de computador precisa de um programador, o código genético também precisaria de um programador, de um designer. O próximo campo de batalha? As rochas e os fósseis. O que o registro geológico conta pra gente? Uma história de mudança lenta e gradual? Ou uma história de uma catástrofe gigantesca e repentina? Essa linha do tempo mostra a história padrão de como a vida saiu da água e conquistou a Terra.
É um processo bem longo e gradual. Primeiro as plantas, há 476 milhões de anos, depois o primeiro animal que respirava ar, e aí uma explosão de vida nas costas e planícies. Uma jornada que levou milhões e milhões de anos. Resumindo, a interpretação mais comum vê os fósseis como um livro de história. Um livro bem longo que conta uma saga de evolução gradual, com alguns capítulos bem dramáticos de extinções em massa que, no fim, abriram espaço para novas formas de vida surgirem. Mas, como antes, o debate desafia essa visão. Será que tudo que a gente encontra nas rochas se encaixa perfeitamente nessa historinha de mudança lenta e gradual? E aqui a gente vê alguns dos achados que, digamos, não se encaixam direito nessa história. Por exemplo, encontraram tecidos moles, tipo vasos sanguíneos, dentro de ossos de dinossauro. A pergunta é: como é que o material orgânico desses sobreviveu por 65 milhões de anos? Outra coisa, camadas de rochas gigantescas que foram dobradas sem quebrar. Isso sugere que elas foram dobradas quando ainda estavam moles, não depois de milhões de anos endurecendo. E, por fim, os fósseis poliestratificados, que são tipo troncos de árvore em pé, atravessando várias camadas de rocha que, pela datação padrão, deveriam representar milhões de anos de história. É bem esquisito. E tudo isso nos leva para a nossa última parte, que é sobre interpretação. Como é que duas visões podem olhar exatamente para as mesmas pistas e chegar a conclusões mas tão diferentes? E aqui está o pulo do gato. A questão não é só a evidência, mas as lentes que a gente usa para olhar para ela. A lente naturalista parte do princípio de que tudo tem que ser explicado por leis físicas e processos sem direção, sem propósito. Já a lente do design, ela abre a possibilidade de que alguns fenômenos, como a informação no DNA, sejam mais bem explicados por uma causa inteligente. No fim das contas, o ponto crucial é este. O debate não é só sobre os dados em si. Os fósseis, a luz das estrelas, as moléculas, é fundamentalmente sobre a cosmovisão, sobre o conjunto de crenças que cada lado já traz consigo antes mesmo de começar a analisar qualquer coisa. Isso nos deixa com uma pergunta final. O passado não vem com manual de instrução, ele só deixa pistas. Então, como é que a gente decide qual é a história que essas pistas estão contando de verdade? A resposta, pelo jeito, pode ter menos a ver com as pistas em si e muito mais a ver com as lentes que a gente escolhe usar para enxergar.